O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente sua palavra. Amém. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, 100 moedas de prata renderam as 10 mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e que colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses inimigos,
que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ouvir um texto um tanto difícil. Vamos compará-lo com uma cebola. Já descascaram uma cebola? Aposto que sim. Vocês bem sabem que uma cebola tem muitas camadas. Esse texto também. E por isso a gente deveria fazer com ele a mesma coisa que com uma cebola, descascar camada por camada. A primeira camada é a confusão da parábola. Toda parábola é estranha, tem um estranhamento. Mas aqui nós acabamos de escutar Jesus comparando o reino de Deus a um homem que parte para um país estranho para se tornar rei. Uma comitiva vai atrás dele, disposta a não aceitar o seu reinado. Ele, antes de partir, distribui moedas a funcionários. E depois, quando retorna, julga os funcionários de acordo com lucro e ainda manda assassinar a comitiva que decidiu não aceitá-lo como rei. Pois bem, se é isso o reino de Deus, nós podemos então dizer que o reinado de Deus e Deus mesmo é como um rei violento que manda matar quem não o aceita? Poderíamos também estabelecer que Deus nos julga de acordo com as lógicas comerciais do lucro. Quem dá lucro, mais tem. Quem não dá lucro, menos terá. E ainda será jogado fora, dispensado, dispersado. Uma parábola, portanto, estranha, notem, porque se é isso o reino de Deus, nós estamos diante de uma mensagem atroz, muito parecida com os reinados desse mundo, é a mensagem de Jesus. Será? Pois o Evangelho começa nos dizendo que eles estavam perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Isso é o que o Evangelho diz dos discípulos. Então, a primeira camada do texto é notar a ironia fina de sua construção, a trama riquíssima de críticas que Jesus estabelece construindo essa parábola. Como é que os discípulos esperavam o reino de Deus? Como o reino do serviço? Não, eles esperavam o reino de Deus como o reino do poder. Eles esperavam ter lugares de privilégio como governadores de cidades. Esperavam se sentar nos tronos preparados ao lado do Messias. Esperavam, portanto, reconhecimento depois de uma vitória que viesse assim, com a luta violenta. O que os discípulos esperavam era um Messias guerreiro e um reinado de Deus igualmente vindo com a força. Um reinado de Deus que se instaurasse, portanto, a partir da violência. Nós escutamos, durante esse ano litúrgico, quantas vezes os discípulos procuraram Jesus pelo poder e quantas vezes eles quiseram fazer vir à força o reino de Deus. Quando não com fogo, com raios e trovões. Portanto, a construção de Jesus é, de início, uma crítica a essa compreensão. É usar os termos que os discípulos esperam para questionar as suas expectativas. É como quem parte da mesma linguagem dos discípulos para dinamitar essa linguagem que não serve. A segunda camada é entender o que o texto realmente nos diz. Não, meus irmãos,
O reino de Deus não segue a lógica comercial e não segue a lógica da violência. Em primeiro lugar, é preciso compreender que as 100 moedas aqui representam a vida mesmo. A vida jamais pode ser guardada na lógica do reino de Deus. A vida jamais pode ser aprisionada nas nossas zonas de interesses, nos nossos interesses mesquinhos. A vida precisa ser doada, jamais escondida, jamais temida, mas entregue. Quando o medo faz entrar em nós uma lógica da acomodação, uma lógica de evitação, de esquiva da vida, a gente perde a vida. É a própria lógica da vida que está aqui diante dos nossos olhos. Quando é que a gente tem mais vida? Quanto mais vida a gente for capaz de entregar, de oferecer. Esse é o subtexto desse texto que nós acabamos de escutar. Quem tem medo, mesmo que seja do Senhor, planta raízes na vida e não vive. Quem tem medo, mesmo que seja do Senhor, como se ele fosse um rei cruel, um rei terrível, que vem para julgar, vive aprisionado nas teias do seu próprio medo. Vive assim, acomodado, pensando que não fazer nada de mal já é suficiente. Quantas pessoas agem assim? Eu não faço nada de errado, mas também não fazem nada de certo. Eu não faço nada de mal, mas também não fazem nada de bom. Tem muitos talentos e dons, mas nada é arriscado, nada é posto na partilha, nada é posto no jogo da vida. Tem uma vida cheia de dons, e tem o dom da vida, mas isso não é posto em comum e na partilha, mas vive-se evitando a vida. Esse é um grave risco. Depois, sobre o rei recusado. Ora, há aí um terceiro texto, um terceiro nível, uma terceira camada que a gente não pode perder. Quem será o rei recusado? Aqui no Evangelho, o rei é recusado por uma comitiva. Mas, na vida de Jesus, quem será o rei recusado, senão ele mesmo? O rei desprezado. E quem vai morrer? Não a comitiva que o despreza, mas ele mesmo. E de sua morte será arrancada a nossa salvação. Da violência feita contra ele, Deus retirará a salvação da humanidade inteira. Mas o texto nos diz com isso que morre-se ao recusar o rei da vida. Sim, há consequências em recusar a própria vida, que é Deus. Há consequências em fechar os olhos, virar as costas para Deus, sendo Ele o Deus da vida. Acontece que muitas pessoas não dão as costas para esse Deus da vida. Elas dão as costas para os deuses que a religião muitas vezes inventa, que os pregadores muitas vezes inventam, que não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo. Elas dão as costas para o Deus que os cristãos muitas vezes mostram com o seu testemunho fraco, capenga. Elas dão as costas para imagens de Deus, que são imagens de um Deus violento e que não tem nada a ver com o Deus de Jesus. Agora, dar as costas para o Deus da vida, isso implica em algo de consequência para a própria vida. Talvez nós pudéssemos nos perguntar sobre os ateus de hoje. Que são os ateus de hoje? Ateus de que tipo de Deus? Eu também sou ateu de um punhado de imagens de Deus. De um punhado de imagens de Deus que não tem a ver com a imagem que Jesus Cristo nos traz. Com a imagem que Ele nos apresenta. Outra camada ainda é perceber, finalmente,
como é a nossa espera pela segunda vinda de Jesus. Nós não esperamos a vinda de Jesus como quem se senta na vida e fica aguardando um dia que a gente nem sabe qual é, uma hora que a gente nem sabe qual será. Para quem veio na missa do domingo, nem Jesus sabe qual será o dia final. Ao Pai pertence esse saber. Quanto a nós, como nós precisamos viver? Como quem, em primeiro lugar, produz frutos. E quais são os frutos? Ou nos termos do Evangelho de hoje, produz lucros. E quais são os lucros? Vida. E nós não estamos falando de qualquer vida, é de vida justa, é de vida fraterna, é de vida no amor, na solidariedade. Essa é a vida do Evangelho. Como é que nós esperamos o dia final? Produzindo esse lucro, multiplicando essas moedas, e mais ainda, acolhendo o Rei da vida. O Rei que não mata, o Rei que não violenta, mas o Rei que quer as pessoas vivas. Se nós pintamos Jesus Cristo como um Rei que violenta, nós caímos em contradição, pois Ele mesmo se apresenta com um reinado que vai na contramão dos reinados desse mundo. Ele mesmo diz que o seu reinado é o reinado do serviço. E, portanto, toda a lógica desse Evangelho está na dinâmica do serviço da vida, de não guardar as moedas para si, mas de pô-las para lucrar. Infelizmente, ouvindo algumas pregações a respeito desse Evangelho, não falta quem diga que o texto está dizendo sobre o juízo final, ou dizendo sobre o juízo castigador do Cristo, ou dizendo ainda que Jesus vai pedir contas de tudo, como se ele fosse um juiz terrível. Enquanto, na verdade, o que Jesus quer é que nós acolhamos a sua palavra e não guardemos a vida para nós, pois isso é a ruína da nossa própria vida. Hoje nós celebramos a consciência negra no mundo civil. Nós fazemos parte dessa sociedade. Nós somos partícipes dela. E mais ainda, nós bebemos deste preconceito estrutural. Preconceito estrutural é esse que está entranhado em nós e a gente sequer se dá conta. A gente o reproduz sem sequer ver. A gente diz assim, eu não sou preconceituoso não. Mas, não raras vezes, saltam preconceitos de sua boca, saltam preconceitos de seus comportamentos. Nossa fé cristã, muitas vezes, é preconceituosa, não deveria, mas é preconceituosa com outras matrizes religiosas, como a matriz religiosa africana. O preconceito está entranhado em nós, e saber disso faz algo importante para nós, que é tomar consciência, tomar cuidado, para que a gente não entre nessa esteira. Não nos enganemos. Existe igualdade para Deus, mas na nossa sociedade não. Diante de Deus, todos nós somos seus filhos amados, mas na sociedade, muitas vezes, não há igualdade. Pelo contrário, há divisões, não há o mesmo lugar de saída, não é possível falar no mesmo mérito, nem em mérito, se não há o mesmo lugar de saída ou de origem. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes o pacto da branquitude é o pacto do silenciamento do preconceito. Silenciamos que há um preconceito entranhado na nossa sociedade e que divide. Partir disso é o princípio para nos tornarmos antirracistas, ou talvez cristãos, finalmente. Amém.